Abre a sua Bíblia, então. Nós vamos passar esse momento da palavra. E é um momento também que, claro, é evidente, pastor, não podia ser diferente. Que está ali, né? Maria de Deus e o Deus de Maria. Lucas 1, 26 a 31. E é uma coisa bacana, irmãos, porque muitas vezes a gente se esquece dessa grande figura, dessa pequena grande figura do reino, que é Maria. Então vou fazer essa leitura com você. Se você está sem a Bíblia, se você quiser se guiar por ali, né? Lucas 1, 26. Lucas 1, por favor. Isso, Lucas 1, 26. Diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente conceberá um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmãos, vamos repetir comigo o versículo 38. Aqui está. É engraçado como eu sinto falta da tia Terezinha nessa hora. Tia Terezinha, minha professora do primário, ela fazia a gente fazer aquelas leituras dentro de sala e a gente tinha que ler direitinho, né? Não era assim, né? Direitinho. Se você não lesse direitinho, ela brigava. Vamos de novo. No compasso, né? Vamos ler o 38 aí. Você está aí vendo aí o 38? Vamos ler todos juntos, né? Então disse Maria: Amém. Amém. Tá bom assim. Tá bem que a tia Terezinha não está aqui, né? Eu sou mais complacente que ela. Irmãos, para que a gente possa falar de Maria, a gente precisa visualizar o que era o casamento na época, no tempo de Jesus, né? Existia um período, eram na verdade 3 períodos que processava-se o casamento. O primeiro é o desponsório, que era o noivado propriamente dito. O noivo ia lá na casa da noiva e firmava um contrato, né? Depois tinha um período que eles chamavam de condução, que era um período intermediário. E as bodas propriamente dito. Como é que acontecia isso? Saía o Rafael, ia lá na casa da Thaisa e fazia a seguinte proposta: quero me casar com a Thaisa. Então assinavam um documento, as famílias assinavam esse documento, era um contrato muito sério. E aí,
eles pegavam e falavam o seguinte: olha, o noivo virava e falava assim: eu já assinei o contrato, agora eu vou para casa e vou preparar um lugar, né? Vou preparar um lugar. Que lugar é este? Era na casa dele. Ele preparava lá uma câmara de núpcias, junto à casa dos pais. Então ele voltava para casa e ficava um ano preparando aquele negócio ali. Construía e tal, ajeitava, juntava dinheiro. Ao término de um ano, aí sim se organizavam as festas. Eram 7 dias de festa na casa do noivo, onde todos os convidados iam. Olha que coisa bacana, hein? Olha que ideia legal que eu estou passando para vocês. Coisa de... Ficava todo mundo ali 7 dias, almoçando, jantando, tomando café da manhã, pura festa. Dormindo, claro, né? Ficava todo mundo ali. No sétimo dia, eram as núpcias, propriamente dito. Então veja bem que a festa de noivado era uma coisa muito longa. Eu estou falando para vocês que nós vamos ficar comendo bolo aqui, a semana aqui, comendo bolo, né? E depois desse tempo, a noiva já aparecia sem o véu. Irmãos, essas coisas são importantes a gente saber dos ritos judaicos, porque Jesus era judeu. E todo o evangelho está baseado nisso. Quando Jesus vira e fala assim, não temam, eu vou para junto do Pai, vou preparar um lugar para vocês. Olha que coisa, como que isso ganha sentido. Jesus via a igreja como a sua noiva. Ele estava adquirindo qual é o dote que o Pai deu pela noiva: o sangue do seu filho. O sangue do filho. Jesus nos comprou, fala para mim assim, Jesus nos comprou com o seu sangue. Isso não é fábula. Essas coisas se interligam, é porque a gente tem pouco entendimento dessas coisas. Então quando ele falou assim, eu vou para a casa do Pai preparar um lugar e vou voltar. Esta é a geração que aguarda esse retorno de Jesus. Da mesma forma como a noiva aguarda pelo noivo. Digo mais para você, no tempo judaico, a noiva tinha que esperar o noivo com uma lâmpada na mão, com azeitezinho ali. Porque podia se dar também que o noivo chegasse de noite e falasse assim, vamos embora, vamos começar esse negócio. E a noiva tinha que estar preparada. Já pensou se o noivo chega e a noiva está descabelada completamente, com aquela blusinha rasgada do colo? Não dava. Ela tinha que estar bela, toda bonitinha, cheirando a tal, perfuminho, bacaninha, para o noivo. Não é? Jesus falou, eu vou para o Pai, vou preparar um lugar para você e volto para buscar vocês. Então nós estamos aguardando a Jesus. E assim também se dá com a noiva, no rito judaico. Passa um ano, o noivo se preparando para isso. E havia esse contrato ali, a noiva já estava comprometida, aquilo era tão sério, que já era, na verdade, passível de divórcio. Se houvesse alguma coisa, já se podia repudiar. Porque era sério, era um compromisso muito sério. O que nós estamos vendo hoje, irmãos, é figurativamente algo semelhante, porque o Rafael e a Thaisa têm se preparado espiritualmente para um momento maravilhoso como este. Enfim, noivos. Isso aí foram as sogras que bolaram essa frase. Ninguém me tira isso. Enfim, dá assim uma coisa. Foi não? Olha para mim, diz. Não foi, pastor? Não foi não, né? Foi não? Porque, na verdade, esse é um ato de celebração de uma aliança que se faz entre 3, não são 2 pessoas. O grande erro do mundo é achar que aliança significa uma aliança entre 2 pessoas. Aliança não é a mesma coisa que contrato. É muito mais além. O contrato se estabelecia no primeiro ano.
mas depois disso estabelecia uma aliança. E o que nós estamos vendo na palavra aqui, irmãos, é algo tremendo, porque Maria tinha 14, 15 anos. Você sabe, eu estava em casa pensando nessa noite. Não sei porquê, eu passei a semana ansioso demais. Aliás, eu passei os últimos 30 dias ansioso. Me pediram silêncio, me pediram segredo, e eu fiquei com esse troço guardado para esse noivado aqui, né? Então, e eu passei essa semana, e eu estava vendo um filme falando sobre a cidade de Jerusalém, especificamente na região dos judeus, onde habitam os judeus tradicionais. E eu vi uma menininha com aquela roupa judaica, e aquela judia estava com a mochila nas costas e caminhando, e eu até parei assim a televisão, a imagem, e vi aquela menina. Eu falei assim, ela deve ter 14, 15 anos, é da idade de Maria. Maria foi consagrada ao casamento com 14, 15 anos, era novinha, muito nova, mas ela demonstrava um conhecimento não só da palavra, mas um conhecimento familiar tremendo. Era uma pessoa extremamente conhecedora da palavra, muito íntima de Deus, sabia exatamente como as coisas deviam acontecer. E a palavra diz assim, que o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Irmãos, a Galiléia era uma cidade muito pobre. Como ela ficava fora da Judéia, era uma cidade pouco considerada culturalmente, economicamente, embora ali se tivesse uma vida autônoma. Se pescava, se plantava, tinham chuvas sazonais. E o povo ali era um povo muito simples. As pessoas de Jerusalém consideravam as pessoas lá da Galiléia como roceiros, né? E Nazaré era uma aldeiazinha, né? Nazaré é uma aldeia de poucas pessoas. Se a Galiléia tinha 200 mil pessoas total, Nazaré não chegava, sei lá, nem a 2.000 pessoas. Olhe lá. Era um aglomerado de casas, um lugar simples. E nesse lugar simples morava uma menina simples que se chamava Miriam, mais especificamente aramaico, que é na verdade a linguagem que Jesus falava com o povo dali, Mariam. Mariam. Então o anjo Gabriel, ele foi enviado a uma casa onde estava essa menina. Possivelmente essa menina estava recolhida em casa, fazendo as suas orações, e quando o anjo a saudou, diz a palavra que o anjo diz para ela assim, alegra-te muito, favorecida. Aqui a palavra está favorecida, mas o termo correto é agraciada, é cheia de graça, porque Deus concedeu sua graça, só pela graça de Deus, né? Alegra-te muito, agraciado, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Ela não se espanta com a presença do anjo, ela se espanta com o significado daquilo que ele anunciava. E o anjo lhe disse, Maria, não temas, não temas. Você consegue imaginar a sua situação, você com 14 anos, de repente lhe aparece um ser desconhecido e te diz, salve, eu venho da parte de Deus. Se eu estou em casa sozinho, eu ia pular a janela. Eu ia pular a janela, todo mundo ia ficar com medo. Né? Não vê a história dos pescadores, quando viram Jesus sobre as águas, eles ficaram com medo. Ela ficou assustada. O anjo falou assim, não temas, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis, aí vem o anúncio, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim.
Coisa maravilhosa de falar. De falar para uma mulher casada, já adulta, já com constituição, mas não para uma menina de 14 anos, prometida para um homem, José, nesse período de 1 ano, sem que tivesse havido bodas. Completamente fora. Então Maria, se o anjo tivesse vindo depois das bodas, ok, tudo bem. Mas antes, como é que vai se dar isso? Aí na cabecinha dela, você já imaginou na cabeça de uma menina de 14 anos? Ela ouve o anjo, já está espantada com o anjo. E ainda está falando uma coisa, quer dizer que eu vou ficar grávida. E aí, mas peraí, como se dará isso se eu não conheço o homem? Como? Porque esse como explica o seguinte, olha, eu sou uma pessoa correta, eu tenho seguido as leis do meu povo, sido fiel, como é que eu vou fazer uma coisa que vai contra? Aí o anjo fala para ela assim, ó, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O anúncio é dada a garantia de quem procederá daquela maneira, e mais, o anjo ainda disse, para confirmar a palavra da profecia que eu estou dando para você, eu vou te dizer também que Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Ou seja, o que está acontecendo com você, já aconteceu com Isabel de forma diferente. Então Deus está fazendo algo tremendo, há um propósito nesta casa, com relação à obra de Deus. E isso o anjo está falando para ela, para que ela pudesse ter entendimento daquilo que Deus queria fazer na vida dela. Porque ela só foi escolhida porque ela soube escolher. E tendo sabido escolher, ela disse para o anjo, como? Eu não conheço o homem. Na verdade, eu estou prometida a José e eu não tenho nenhum relacionamento. Eu sou pura. Talvez nos tempos que se chamam hoje, você tivesse dificuldade, fala assim, meu Deus. Mas aquela menina, virou para o anjo e falou assim, olha, para acontecer algo, tem que ser algo de Deus. O anjo fala assim, não temas, porque o Espírito Santo vai produzir em você uma obra tremenda. Também a sua prima Isabel já teve esse filho. E aí no versículo 38, meus irmãos, toda a ação de Deus depende do ponto final. E o ponto final está no versículo 38. 38 diz assim, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Pronto, bateu. 14 anos, completamente comprometida com José, tem uma visão extraordinária do anjo do Senhor, compreende exatamente que tudo aquilo que ela leu na Torá estava acontecendo ali, compreende, o Espírito Santo abre os seus olhos para que ela pudesse entender, e ela olha para o anjo e fala assim, é algo que dependa de mim? Não, é algo que o Espírito Santo vai fazer em sua vida, fica tranquila, não tenha medo. E ela fala assim, faça-se em mim segundo a tua palavra, porque eu sou serva do Senhor, eu estou servindo ao Senhor. E nesse instante, o anjo se ausenta dela, sai, porque ali, o anjo veio pedir, o anjo não veio anunciar somente, ele veio anunciar e pedir o endosso, tem que ter a sua assinatura ali embaixo, você tem que assinar aqui, porque senão Deus não faz. A mesma coisa, irmãos, acontece na nossa vida. Você acha que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida se você não der endosso, se você não tiver consciente vou falar sim para Deus, se você não disser sim, não acontece nada.
se na aliança que eu formulo com a minha esposa, se naquilo que eu estou combinando com ela, se não tem um terceiro elemento que é Deus, e se ele não entender que eu estou dando o meu sim não só para minha mulher, mas estou dando sim a ele, dizendo as promessas são promessas garantidas pela tua palavra, não acontece nada. É meramente formalismo. Naquela pequena cidade de Nazaré, Deus começa o seu plano de salvação. Naquela pequena cidade de Nazaré, Deus usa uma menina de 14 anos para fazer uma obra tremenda que escapava ao entendimento dos sábios da época, como até hoje o plano de salvação de Deus escapa ao entendimento dos sábios desta época. As pessoas não conseguem compreender, as pessoas continuam a achar que o plano depende de você, de mim, que o plano da sua vida está dependendo do seu esforço. Bobagem. Aquilo que Deus quer fazer, vai fazer, porque sobre nós está também o Espírito Santo para realizar uma obra de extraordinária relevância. Que não seja grande, que não seja de tamanho descomunal, mas que seja relevante para o reino de Deus. É isso que nós temos que pedir. Então, naquela Nazaré pequenininha, ele levanta uma menininha que devia ser muito santa mesmo, diante de Deus, porque ela abraça aquilo com fé. O anjo fala assim, olha, fica tranquila, porque para testificar isso que eu estou te falando, a sua parenta também já recebeu a obra de Deus. Tua parenta igualmente concebeu um filho na sua velhice. Então, o milagre, ele perfaz a casa para testificar aquilo que Deus queria fazer. E ela, no versículo 38, ela fala assim, Deus, eu sou teu servo, faz em mim nascer o teu projeto. Isso é bonito, isso é bonito. Isso é que pede, quando o noivo chega para a noiva e fala assim, Deus, nós somos teus servos, faz que nasça daqui o teu projeto, não o nosso. O grande problema nosso é que a gente quer o projeto pessoal. Então você entra já na aliança fazendo um projeto pessoal. Não. É pedir, Senhor, que nasça em nós o teu projeto, né, segundo a tua vontade. E aí isso torna a coisa maravilhosa, irmãos. Porque é muito fácil a gente admirar as coisas de Deus, mas persistir nas coisas de Deus é para quem tem fé. Se você pegar a história de Maria, você vai ver que em todos os momentos de Jesus, em todos os momentos, não só os momentos gloriosos de Jesus, não só nos milagres, mas também aos pés da cruz, ela estava lá. Na ressurreição, Pentecoste, ela estava lá. Sabe por quê? Essa menina aqui, ela botou um ponto final, que para ela era só o começo. Quando ela diz aqui, aqui está a serva do Senhor, ela não estava falando da boca para fora, não, irmãos. Ela estava garantindo que ela queria aquilo ali. Parece até que eu estou ouvindo a Thaisa falando assim, eu vou esperar aquele que o Senhor vai trazer para mim, que tem que ser do Senhor, senão não quero qualquer um, não. Né? Por isso que eu falei no início aqui, que duas correntes de um rio que estão se juntando agora, parecem tão diferentes, mas se buscavam. Aquele rio que espera e aquele rio que busca. Né? Confluíram, um ponto só. E nós estamos às margens aqui. Porque essa menina, ela deixa discípulas. Né? Quer dizer, a marca do testemunho de fé daqueles que nos antecederam devem nos inspirar hoje ao verdadeiro cristianismo, que não é o cristianismo das boas novas apenas pessoais,
mas o cristianismo de você saber que você está dizendo sim para o Senhor hoje, sabendo de uma história de vida que você vai viver, de idas e vindas, perseguições, sofrimentos, coisas que você vai sofrer na sua carne, mas que você vai chegar até no final. Até no final. Então, eu destaco na palavra que estava aqui, Maria de Deus. É esse ponto, Maria de Deus. Maria de Deus. Como é que era essa Maria de Deus? Em primeiro lugar, agraciada, cheia de graça. Esse termo agraciada em grego quer dizer o seguinte, que recebe favor imerecido. Por isso a gente precisa ter uma visão bíblica daquilo que a gente está lendo. Não é de demérito nenhum você dizer que não havia, na verdade, nenhuma excepcionalidade naquela pessoa, senão aquilo que se esperava de uma pessoa. Ela era tão humana quanto você é humana, por isso que você é tão capaz quanto ela seria capaz de dizer sim ao Senhor, sabendo que aquilo que você tem de fazer não depende da sua força, mas depende da graça de Deus sobre a sua vida. Nós dependemos da graça de Deus para realizar uma obra de libertação na nossa vida, na nossa casa, na nossa história. Quer você escrever uma história que revolucione a sua família? Receba a graça de Deus sobre você, porque ela vai gerar em você discípulos, filhos para o Senhor. Lucas 1,47, Maria diz, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quando ela fala meu Salvador no Magnífica, que não vai ser agora ainda, pode esperar um pouquinho, tá? Ela na verdade está expressando exatamente que ela é tão humana quanto nós, tão necessitada de salvação quanto nós. Segundo, Maria também, a Maria de Deus era super inteligente, muito mais inteligente que as meninas da época, claro. Porque quando o anjo fala isso, ela logo, como se dará isso se não conheço o homem? Quer dizer, ela tinha um conhecimento que ia além, ela sabia qual era o papel da mulher, qual é a responsabilidade da mulher com 14 anos, vivendo em Nazaré, numa aldeiazinha. Com quem que eu vou comparar essa aldeia? Talvez com Barra do Piraí, né? Hein? Barra do Piraí não? Barra do Piraí ainda é muito pequeno, vamos pensar em coisa maior, né? Não é não? Tirou esse tesouro lá de Barra do Piraí, trouxe para cá, não é não? Traz para Jerusalém. Ela era muito inteligente, e é preciso que a mulher seja realmente inteligente para perceber e questionar as coisas que ela precisa fazer. Maria colocou isso, né? E em terceiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. Colocar Deus em primeiro lugar em sua vida é um desafio para poucos. No versículo 31 eu vou repetir: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Significa isso. Eu sou serva, o Senhor é o Senhor, Ele é o meu pastor, Ele é o meu ajudador, Ele que cuida de mim, que Ele faça o que bem entender em mim, que eu vou glorificar o seu nome. Nós somos cheios de senões para Deus, irmãos. Nós somos cheios de observações pessoais para Deus. Deus não está pedindo outra coisa senão tudo que eu sou, para que Ele possa realizar algo que transforme a minha vida. E eu fico, não, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu acho assim, eu acho assado. Irmãos, o que prejudica hoje o cristianismo é a inundação de opiniões humanas. Se nós fôssemos mais bíblicos e menos pessoais e interpretativos, o reino de Deus aconteceria com mais facilidade, porque Deus quer que você ame, e amar não é um sentimento. Não é um sentimento, é mandamento de Deus. É mandamento de Deus. Deus não falou o seguinte, se lhe couber, se puder, ame. Não, Ele falou assim, amai-vos. O amor é uma determinação do céu. E basta isso, irmãos.
Deus é amor, João concluiu. E aquilo que você faz por amor, Agostinho vai falar assim, é impossível que seja errado, porque você faz por amor. E a palavra, ela nos firma na nossa passada. Então Maria colocou Deus em primeiro lugar. A palavra está cheia. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça. Nós estamos buscando. Olha, eu vou falar para você. O dia do Senhor não é o primeiro dia da semana. Na nossa sociedade, o dia do Senhor passou a ser o último dia da semana. A última coisa que a gente faz na nossa vida é procurar a casa do Senhor. Nós não colocamos as coisas em primeiro lugar, nós não colocamos, o nosso conforto vem em primeiro lugar, a nossa disponibilidade vem em primeiro lugar, tal ponto que eu vou falar para você. Eu não saberia viver de outro modo senão servindo a Deus, incondicionalmente, entregando ao Senhor as minhas forças, sabendo que eu preciso me aprimorar, para que o Senhor possa dispor de um material humano capacitado. Então eu preciso estudar, preciso ler a palavra, preciso orar, buscar o Senhor, mortificar a minha carne, saber que eu sou humano, falível, mas que eu busco incansavelmente a presença do Senhor. Nisso o Senhor se compraz, de um coração quebrantado que busque colocar em primeiro lugar a sua presença. O que pode fazer se não colocar Deus em primeiro lugar? O próprio Jesus, quando ele vira e fala, Senhor, mas não se faça a minha vontade, mas a tua, no Getsemane. E como que eu vou falar isso? Eis aqui a serva do Senhor. Em quarto lugar, ela soube ver Deus nas pessoas. Irmãos, você sabe que às vezes eu me canso dessa história evangélica que exclui os outros. Nós gostamos muito de ver o extraordinário de Deus nas manifestações dentro da igreja. Manifestações, às vezes até, desculpe, até meio histéricas dentro da igreja. Mas quando você percebe, a sociedade não muda. O amor não se expande. As pessoas não se ajudam. As pessoas estão vivendo um individualismo comercial, onde a fé entra como barganha de ganho pessoal. E aí eu pego o exemplo dessa menina, pega a sua Bíblia, Lucas capítulo 1, versículo 46. Perdão. 39. Logo depois, olha só, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Sabe por quê, irmãos? Porque quando ela soube disso, ela falou assim, Isabel vai precisar de mim. Ela recebeu um anúncio tremendo de Deus. Você vai ser mãe do Filho de Deus. Mas ela lembrou, o anjo falou de Isabel. Eu preciso visitar Isabel. Eu preciso ir ao encontro do outro. Wesley tinha uma imagem, João Wesley, não é o Wesley ali, que me alega muito que ele esteja, fugiu para não pagar o bolo de aniversário que eu cobro de público, né? Fugiu, né? Não atendia telefone, né? O John Wesley, o mais antigo, o não tão novo, e que não veio de Boa Ventura, aquela terra maravilhosa que está aí, podia ser comparada com Nazaré também, né? Irmãos, ele diz o seguinte, que há dois caminhos que se cruzam em direção ao céu, as ações de piedade e de misericórdia. De piedade com relação à minha relação com Deus, e a outra com relação ao irmão. Ao irmão. Ela foi até Isabel, entrou na casa de Isabel, ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Olha a profecia se realizando,
Porque as pessoas buscam, a profecia se realiza para aqueles que buscam, não para aqueles apenas que esperam ouvir. Fé vem pelo ouvir, mas o amor é gerado pelo agir. E de onde? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E aqui eu quero fazer um intervalo. Que vem um cântico, que eu vou convidar a Thaisa para ler para a gente aqui. Que é uma Bíblia grande ou ainda não está nessa fase? Que é lupa? Amém. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem, o que o temem. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e os parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Que leitura maravilhosa dessa noiva, né? Obrigado, Thaís. O que aplaudiu com mais força foi o Rafael, senti isso. Isso. E aí, das palavras de Maria, eu tiro o Deus de Maria. E aí eu queria falar, para a gente encerrar, sobre o Deus de Maria. Primeiro, é o Deus da promessa e que cumpre suas promessas. Gênesis 3,14, não precisa abrir que eu vou ler para você. Há uma determinação de Deus. Diz assim Deus à serpente: porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. E o 15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa promessa está feita lá em Gênesis e se realiza aqui em Lucas 1. Porque ele é o Deus das promessas. E Isabel, quando vê Maria, fala assim: bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as coisas que Deus falou para você. Mesma coisa eu digo para você. Bem-aventurado se você crê, porque Deus vai cumprir as promessas que tem feito para a sua vida. Ele nunca vai se esquecer de você. Os homens podem se esquecer, seus amigos, suas amigas, seus parentes, mas Deus nunca se esquece de nós. Segundo lugar, Ele é Deus de providência. Ele é Deus, Ele nos dá o Espírito Santo para que o Espírito Santo possa produzir em nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. Por isso que o anjo tranquilizou Maria, falou assim: fica calma, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Como é que é aquele hino bonito? Descerá sobre ti, Santo. Vamos cantar, vamos de novo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá.
Amém, glória a Deus. O Espírito Santo hoje está neste lugar, irmãos. O mesmo Espírito Santo que estava sobre a face, sobre os abismos da terra, está neste lugar. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Maria, que estava sobre Jesus, está neste lugar para realizar na sua vida aquilo que é propósito dele, que não é meu propósito. Não é um convite meu, é um convite do céu. Porque o tempo, ele corre muito velozmente e o tempo da resposta não pode ser adiantado nem atrasado. É hoje. Terceiro lugar sobre o Deus de Maria, é o Deus Salvador. E essa coisa maravilhosa a gente precisa entender. Atos 4, abre na sua Bíblia, Atos 4. Atos 4:12, para a gente entender isso direitinho. Porque aquilo que foi prometido para Maria é que através dela viria a encarnação de Deus para a salvação do mundo. Viria de Deus. E aí, a palavra que está sendo dita aqui em Atos 4:12 é: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Essa palavra, ela é excludente. Ela diz: só Jesus salva. Você pode falar para mim? Só Jesus salva. Então, quando Maria diz o meu Salvador, ela está respeitando essa palavra. Ela está dizendo: olha, eu creio nisso, como eu também creio nisso. Porque, irmãos, o inimigo, o diabo, ele cometeu um erro, ele tentou enfrentar Deus. Diz a palavra que ele foi expulso. Nós também pecamos. Não seria também justo que fôssemos expulsos? Sim. Mas a justiça de Deus se subordinou ao amor que Deus tinha por nós, que João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo, o amor dele era tão grande por aqueles seres, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Depois nós vamos conhecer melhor o que significa isso, com maior extensão e profundidade. Que Deus mandou o seu próprio Filho. O seu próprio Filho. Tem uma palavra aqui que é tremenda, irmãos. Romanos 8,32, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus não poupou seu próprio Filho, antes o enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Deus Salvador. Quarta característica de Deus, que está no texto: Deus é misericordioso. Lucas 6,36, a palavra diz assim: sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Irmãos, você sabe o que significa a palavra misericórdia? Misericórdia é trazer a miséria do outro ao meu coração. Isso é mais que amar. Isso é aplicar o amor à minha experiência de vida. É não julgar. É não julgar. É olhar a situação do outro antes da minha. Trazer a miséria do outro ao meu coração é me inquietar com a dor do outro, é me inquietar com a morte do outro, é me inquietar com o sofrimento do outro. Então, uma igreja, a pior coisa que pode acontecer a uma igreja, ela se acomodar com as suas vitórias. Essa talvez seja a maior derrota da igreja, se não houver o crescimento no seu coração da misericórdia. A misericórdia com os pecadores, a misericórdia com aqueles que não alcançaram a mesma visão, misericórdia com aqueles que não compreenderam ainda.
Quinto, Deus ama os humildes e abate os soberbos. No texto que nós lemos, Maria diz, no versículo 51, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Deus tira, que é soberba. Eu não quero. E por último, Deus de provisão. Hoje nós estamos aqui por um motivo muito claro, celebrando o noivado dessas duas pérolas na nossa vida, pessoas que nós amamos muito. E para eles, que haja o entendimento desse Deus de provisão, que há um equívoco muito grande em chamar Deus de um Deus que nos dê prosperidade. A palavra está sendo desgastada demais. Deus dá provisão para que você viva com contentamento. Deus dá provisão para que você viva com saciedade. É isso que Deus dá no coração do cristão. Contentamento, saciedade. O mundo promete exatamente prosperidade. Prosperidade financeira, prosperidade profissional, riquezas. Deus promete que você terá no seu coração saciedade com aquilo que você tem. Contentamento com aquilo que você tem. Casal, quando sabe ver nisso a provisão de Deus, ele é feliz. Ele mora no lugar onde mora e fala assim, esse é o nosso castelo. Né? Ele se alimenta com o seu dia a dia, arroz, feijão, angu, carne moída, e agradece a Deus. Fala, esse é o nosso manjar. Porque o tempo de Deus nos surpreende, irmãos. Hoje lá em casa eu me deparo às vezes com um excesso até de panelas grandes, panelas de várias cores. E agradeço a Deus por tudo. Mas quando eu me casei, nós tínhamos umas panelinhas pequenininhas que eu sequer acreditava que daria para 2. Né? E Deus foi o Deus da provisão na minha vida, porque não seria na de vocês. Né? Então eu quero encerrar nesse momento